Fala pessoal, muito boa noite. Como vocês estão? Carlos Cripto na área. Começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 15 de julho de 2026, estamos no meio da semana. Já é quarta-feira, por volta aí das 11h44 da noite. Rapidamente pelo calendário econômico, mais cedo tivemos compartilhamento do PPI referente a junho, resultado veio pior aí em relação à projeção, que era de 0%, acabou vindo negativo 0,3%. Nas três principais bolsas, apenas a Nasdaq seguiu o caminho oposto, recuo de 0,28%. S&P teve uma leve alta de 0,38%, seguido por Dow Jones também com uma alta de 0,29%. Pessoal, vindo para o Bitcoin sem muita enrolação, no diário tivemos uma queda também de 0,45. Neste momento, para nós, preço a mercado 64.574 dólares. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são as novas perspectivas aí de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã na quinta-feira. Então, pessoal, basicamente recapitulando, fizemos aí a identificação do fechamento ontem, o candlestick com padrão de força bem próximo de um Marubozo. Teoricamente tínhamos uma grande probabilidade de buscarmos níveis inferiores. A grande questão era em qual ponto os compradores iriam reagir. Nós utilizamos pontos mais abaixo, teoricamente, pelo conservadorismo aqui das análises, né, pessoal? A gente trabalha muito os extremos, as distorções, né, justamente porque a gente dá as caras aqui a cada 24 horas, o que torna muito mais difícil a gente ter, né, uma boa assertividade. Então a gente colocou naquela ocasião pontos mais abaixo, se eu não me engano, era na proximidade aí dos 64.000 aos 63.800, ao que parece. Estávamos trabalhando aqui com essa região onde haveria a necessidade de reação por parte dos compradores, mas o ideal, como foi mencionado, seria a reação partindo do ponto na qual nós encontrávamos naquela ocasião, né, pessoal? Nós estávamos aqui na proximidade aí dos 64,5, né? Obviamente aqui seria o ponto interessante de reação, justamente porque fazia alusão à quebra dessa estrutura em um passado não muito distante, formação de um topo duplo, estrutura de topos descendentes, veio os compradores, quebrou a engrenagem, alterou-se a estrutura, tornou-se ascendente, então não fazia muito sentido, né, esses caras simplesmente devolverem o preço em virtude de que os mesmos iriam, né, perder aí uma quantia significativa de recursos, né, pessoal? Então, para nós que já somos aí macacos velhos aqui da análise gráfica, a gente já imaginava que eles poderiam, né, fazer a manutenção do preço acima deste nível, né, justamente para que, né, eles pudessem induzir aí a busca por níveis superiores. Então a gente trabalhou com dois alvos tangíveis. O primeiro era a região dos 65.700, novamente reforçando o porquê, fazendo a alusão a, ao mínimo, né, pessoal, dessa semana, abertura dessa semana, fechamento dessa. Então tivemos aí múltiplos encontros entre abertura, fechamento, máxima e mínima de preço. Nessa ocasião específico, mínima, abertura e fechamento. Então colocamos aqui na proximidade aí dos 65.700. Veio o pedágio, pessoal, nada mais é do que uma primeira recusa de preço, né? A gente chegou bem próximo aqui. Se a gente colocar com exatidão, o mercado foi ali nos 65.
600. Então, por 100 pontos aí, basicamente, a gente não crava. E esse pedágio vem saindo caro e bastante demorado, né, pessoal? A gente teve essa recusa de preço, né? Até o momento os vendedores sobressaindo e cá estamos novamente, né, naquele nível na qual eu mencionei para vocês, né? Conflitado justamente porque existem institucionais que fizeram a quebra de estrutura, a engrenagem, justamente querem manter o preço acima aí na iminência de tentar novamente induzir, né, a busca por níveis superiores de preço. Então, o que a gente repara, pessoal? Primeiramente, no diário a gente vê que houve aí prevalência dos vendedores. Notícia boa é de que o volume vendedor de hoje ele é inferior do volume comprador de ontem. Então isso é um ponto positivo para a gente que está almejando aí a busca pelo 67,250, que seria a nossa resistência mais imponente neste momento. E a gente começa a trabalhar com algumas possibilidades. Então, a primeira delas, pessoal, seria a manutenção do preço acima aqui da média de 20 períodos em 4 horas, tá? Então a gente tem aí a região dos 64,200 como estopim, né? Um nível limite para uma reação por parte dos compradores. A gente vai precisar de uma reação contundente neste ponto, então vai ser importante observar, obviamente, caso o preço venha a retroagir, é óbvio que seria muito melhor, né, pessoal, se de fato os compradores, né, pudessem reagir a partir desse mesmo ponto na qual nós estamos, porém, a gente vai trabalhar aí nos extremos. 64,200, ponto limite para observação. A gente precisa de um candlestick aqui, pessoal, comprador, de preferência com volume expressivo, característica de força, reduzir o tempo gráfico, neste caso, analisar a estrutura de preço, né? Para a gente, quem sabe, ensaiar novamente a busca por esse topo anterior, né? Ou esse primeiro alvo aí, proximidade dos 65,600 ou 700, evidentemente. E num cenário, né, magnífico seria a continuidade aqui da ascendência desses topos, né, buscando inclusive um topo maior do que esses anteriores, tá? Mas nesse primeiro momento, a gente precisa conquistar aqui essa região, né, pessoal, dos 65,700. Então, seria importante, por exemplo, fechamento de um candlestick comprador acima deste nível, né, justamente para poder continuar a movimentação em blocos ascendentes para de fato a gente buscar a região dos 67,250. Agora, pessoal, tem o outro lado da moeda, né? Obviamente, não havendo a formação de um candlestick comprador aqui na proximidade, né, ou até mesmo antes, na qual nos encontramos neste momento, evidentemente a gente pode buscar níveis mais abaixo. Talvez o ponto mais próximo que faça mais sentido seja a média de 20 períodos no diário. A gente está falando aqui neste momento dos 63,400. Então, aqui possivelmente os compradores também irão reagir, né? Acho muito difícil o preço varar direto, então possivelmente haverá aí também uma reação por parte dos compradores, só que vai minando aí essa questão, né, pessoal, da gente buscar níveis mais acima, né, justamente porque piora a questão, né, da amplitude, novamente, de buscar esse topo anterior, então é muito mais volume, muito mais dinheiro necessário, né? Além do mais, a gente vai precisar observar o que teremos de formação aqui, né, de candlestick, de volume e etc, né? Justamente não havendo também a reação por parte dos compradores neste ponto, né, a gente já começa a almejar, por exemplo, aqui a região dos 62,300. Né? Nós temos aqui alguns encontros importantes, né, como a abertura deste dia, o fechamento deste, abertura deste, fechamento deste. Então, possivelmente aqui é outro ponto que possa haver aí também um pullback, uma retração, mas aí seria algo mais adiante, tá, pessoal? Acho que não creio que seja tão rapidamente. Então vamos por partes, né? Vamos analisar esses pontos mais próximos. Vamos torcer aí para que os compradores de fato já comecem essa reação, né? Para a gente não esperar vir aqui
o 64.200, porque é um ponto de decisão aqui, a gente vai precisar, né, de todo o ímpeto e protagonismo por parte desses institucionais ao ponto, né, de colocarem evidências aqui fundamentais para a gente ensaiar a busca pelo topo anterior. Quem sabe um cenário muito positivo, né, pessoal? A continuação, topo mais acima, pullback mais acima, pullback, a gente busca a região dos 67.250. Então estamos próximos aí deste ponto de decisão, né? Vamos ver como é que será nas próximas horas. Observação fundamental aqui neste nível de preço. Reforçando, pessoal, não havendo a reação esperada, né? Os vendedores sobressaindo, preço fechando abaixo da média, a gente começa a almejar a média no diário. E aqui, provavelmente, em um primeiro momento, pullback e retração por parte dos compradores, né? Posteriormente, vamos analisar o que teremos aí de formação, de volume, justamente para a gente conseguir, né, interpretar e ver a possibilidade real, né, da gente alcançar aqui a região da nossa resistência, a região dos 67.250. Então, vamos analisar juntamente, né, de olho na tela. Em relação às marcações, permanece. Possivelmente esse suporte diagonal será removido, né, se não for aí no final da semana. Pode ser que já no final de semana talvez não faça muito sentido, mas a gente vai fazer a manutenção ainda. Temos uma certa proximidade, mas acredito que não será mais importante aí, né, como nossa referência de estudo, tá? E aí a gente passa a trabalhar, por exemplo, dentro desse canal, né, onde o mercado aparentemente, né, vem em consolidação, pessoal. Então, os compradores e vendedores aí travando uma batalha, justamente para, né, sabermos se o mercado irá novamente guinar uma recuperação ou se o buraco é mais embaixo e a gente começar a mirar níveis inferiores, né? Lembrando que temos aqui no diário referente ao dia 26 de junho e 1º de julho, dois candlesticks, né, com padrão de força, ambos compradores, né, pessoal? Então pode ser que esses caras queiram aí, né, induzir o mercado a buscar níveis mais acima. Geralmente quando vem dois fortes no diário, né, paralelos, né, muito próximos, né, costuma acontecer aí uma movimentação mais verticalizada. A gente pode reparar isso no passado não muito distante. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui onde tivemos algo próximo. Se eu não me engano, vou ver aqui. Eu não estou encontrando acho que foi aqui, ó. Por exemplo, ó, pessoal, meados aí de abril de 25, né? Também tivemos dois candlesticks com padrão de força compradora, quase que paralelos, ambos fizeram a mínima no mesmo nível, e aí o mercado desencadeou uma alta verticalizada aí praticamente. Então a gente percebe aí uma certa proximidade, né, dos dois candlesticks, né? E a gente simplesmente não pode menosprezar essa real possibilidade. É óbvio que a gente vai fazendo aqui o nosso arroz com feijão, a missa diária, tudo pode mudar, pessoal, né? Pode ter uma reviravolta, mas a gente analisando aí esses pontos, a gente fica com um certo otimismo. É óbvio que a gente precisa aí de mais evidências positivas, mas vamos fazendo aqui as nossas análises um dia após o outro, sem atropelar o processo. A gente tem colhido aí bons resultados. A gente
tenha acertado bastante aí o cenário, você que nos acompanha. E se você está chegando agora, recomendo que você analise, né, as análises dos dias anteriores para você verificar de fato, né, como é feito aqui o nosso trabalho. Beleza, pessoal? Então acho que no gráfico é isso. Vamos ver se os compradores conseguem reagir antes, né, de alcançar o nível limite aí para acompanhamento e a gente buscar novamente essa região, quem sabe, né, conseguir o fechamento acima para a gente começar a ensaiar a busca pelos 67.250. Vamos torcer para que isso aconteça. Temos reais possibilidades, é muito plausível, pessoal, mas vamos manter a cautela também, justamente porque a gente precisa acompanhar as próximas horas que serão fundamentais. Acredito que amanhã, inclusive, será o dia D, porque ou os compradores, né, colocam o dinheiro na mesa ou vai ficando aí um pouco mais complicado, pelo menos neste momento, né, a busca ali pela nossa resistência. Talvez aí em um futuro próximo possa acontecer, mas vamos ver como o mercado vai se comportar de agora em diante. Beleza? Vamos ver o livro aqui, ó, pelo lado dos compradores. Pelo menos na proximidade do preço a mercado, o livro se mantém mais diluído, pessoal, pulverizado, a acumulação mesmo ali a partir dos 61,5. A gente tem quase 82 milhões de dólares, então mantém-se essa barreira imensa aqui, pessoal, é muito dinheiro na região de 61,5. E a gente percebe que há uma intenção muito forte aqui de adquirir Bitcoin a este nível de preço, mais abaixo a manutenção dos lotes. A gente identificou nas últimas análises sem muita alteração. E pelo lado dos vendedores, um livro diluído também, pessoal, maior acumulação no 67. São 7 milhões e meio de dólares, 67, próximo aqui, né? A nossa resistência. A gente trabalha com regiões, pessoal, total sentido, né? A gente tem um pouquinho mais de lotes aqui, porque justamente é um ponto de decisão também, seja para o rompimento, recusa de preço, né? Ou seja, teremos que confirmar eventualmente o mercado vindo buscar essa região, confirmar o rompimento para a gente almejar níveis mais acima e posteriormente a gente vai analisar os principais alvos. Então, acho que é isso, pessoal. Tá bastante claro aí o que está rolando, né? O que a gente precisa analisar, os pontos, né? Os níveis conflitados, né? O porquê do mercado estar nessa condição. A gente vai acompanhar juntamente. Retornamos mais tarde, né? Acabamos de virar aí para o dia 16, já são meia-noite e 2. A gente retorna mais tarde trazendo aí todas as atualizações do dia, beleza? Então desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até mais tarde.